Olá a todos. Meu nome é Esther Suelen, sou graduanda em Letras da UFRPE na modalidade à distância e no momento estou cursando o quinto período. Faço parte do polo de Jaboatão. Então, esse trabalho que eu vim apresentar a vocês, ele compõe a nota da segunda verificação de aprendizagem da disciplina de metodologia de pesquisa. Toda essa apresentação foi elaborada com a minha amiga Wilma Danúzia, porém só eu vou apresentar o vídeo. Então, vou fazer a audiodescrição até onde eu conseguir fazer, né? Eu sou uma mulher de 35 anos, estou usando uma camisa preta de manga, possuo óculos vermelho e estou apresentando de minha residência, né? Ao fundo, a minha imagem não só tem uma parede rosa. E eu estou apresentando um slide. O slide é todos os slides que eu vou apresentar, ele é composto pela cor marrom e no centro ele tem as explicações, né, do tema da nossa apresentação, né, escrito em letras brancas e marrom também, e ele tem um fundo claro. Então, ele tem a moldura marrom, ele tem o fundo claro e as letras contêm tons de branco e marrom. Então, o tema da nossa pesquisa, né, do nosso trabalho hoje, da segunda verificação de aprendizagem, é conhecendo a importância da metodologia de pesquisa acadêmica. Como eu falei, como consta no slide, esta atividade foi toda elaborada por mim, Esther Suelen, que está falando, e a minha amiga Wilma Danúzia Amadeu. Vou passar agora ao slide. O próximo slide que vocês estão observando na minha apresentação, estão tendo contato em minha apresentação, ele também é composto pelos tons marrons, que eu já descrevi, e ao centro ele tem a figura de duas mãos segurando uma outra figura como se fosse um jornal. E a ideia é que eu apresente para vocês uma notícia. Eu vou ler para vocês a notícia que está sendo transmitida. O título da notícia, ao centro do slide em negrito, diz: o universitário tem uma pesquisa invalidada por falta de rigor metodológico. E segue o texto. O estudante de graduação, João Silva, teve seu projeto de pesquisa sobre hábitos de leitura entre universitários reprovado pelo Comitê de Ética da instituição, após a identificação de inconsistências graves nos dados apresentados. De acordo com o relatório do comitê, o aluno não comprovou a coleta real das informações, apresentou percentuais incompatíveis com a amostra declarada e não entregou documentos obrigatórios como termos de consentimento dos participantes. A análise também apontou contradições entre os resultados divulgados dos estudos já consolidados na área. Então, questionado, João não conseguiu justificar as falhas metodológicas, nem apresentar registros que confirmassem o processo de coleta. Diante dessa situação, a pesquisa foi invalidada e o estudante recebeu uma advertência formal. Ele também perdeu o prazo de entrega do trabalho de conclusão do curso, ficando impossibilitado de concluir este semestre. A instituição reforçou que a falta de rigor e transparência em pesquisas compromete a credibilidade acadêmica e fere os princípios éticos essenciais no ensino superior. Pois bem, que notícia bombástica! Uma notícia assim que não é real, mas que poderia ser. Essa notícia foi criada por mim, pela Wilma, mas ela poderia ser bem real. Porque nós observamos que no mundo acadêmico, a publicação de pesquisas, a publicação de pesquisas mesmo, a publicação de investigações são essenciais.
É necessário pesquisar e é necessário publicar. E para que isso aconteça, é necessário o rigor técnico e existem parâmetros norteadores. Existe toda uma organização para garantir que essa pesquisa realmente seja confiável, não é? Então, na notícia que nós elaboramos e percebemos, houve a perda da credibilidade dos resultados do estudante. E a coleta destes resultados foi totalmente sem rigor. E aí é aonde nós iniciamos a nossa conversa aqui, sobre essa importância de fazer uma pesquisa com fundamentação e com rigor, com confiabilidade. Vamos lá? Vou apresentar o próximo slide. Nosso trabalho está organizado com os 4 tópicos. O que é uma pesquisa acadêmica? Por que pesquisar? Qual a importância da metodologia e uma visão geral das etapas, né, para a realização de uma pesquisa na academia. Então, o que é essa pesquisa acadêmica? Em resumo, né, é um processo sistemático para produzir conhecimento. É um processo porque ele se dá em etapas. E a ideia de produzir conhecimento é porque a pesquisa acadêmica ela tem que trazer algo de novo. É baseado em métodos científicos, organizados, respaldados, de pessoas que pesquisaram antes de nós, né? Ela busca responder perguntas e solucionar problemas e está fundamentada em referências confiáveis. Vou passar aqui o slide. Então, por que fazer uma pesquisa rigorosa? Já vimos que a pesquisa acadêmica ela é uma investigação sobre um problema, sobre um fenômeno linguístico, um fenômeno científico. Mas por que fazer uma pesquisa rigorosa? Porque a rigorosidade da pesquisa ela vai garantir a credibilidade, a confiabilidade dos resultados, evitar conclusões precipitadas e sem evidências, contribui para o avanço científico profissional e desenvolve pensamentos críticos e autônomos, né? Desenvolve pensamento crítico e autonomia do pesquisador. A ideia também é que numa pesquisa científica, aquele fenômeno que eu investigue, que eu pesquise, que eu me aprofunde, ele sirva de conhecimento para outra pessoa que vai pesquisar ou o mesmo fenômeno, só que por outro viés, ou ele vai se aprofundar no mesmo fenômeno, ou seja, é necessário que a pesquisa seja rigorosa para que uma outra pessoa, muito provavelmente na nossa área acadêmica, consiga coletar dados e consiga contribuir para a pesquisa dela. É como se fosse uma rede. A minha pesquisa, o que eu desenvolvo, precisa ter credibilidade e confiabilidade para que a próxima pessoa possa também usá-la como banco de dados, como para, assim, que contribua também para a pesquisa do próximo, nesse mundo da academia. Então, as principais etapas da pesquisa podem ser observadas a seguir. De forma resumida, a importância, né, da escolha do tema ou problema. É o momento que o pesquisador ele vai selecionar o assunto de interesse, o nicho, o fenômeno que ele vai investigar. É necessário que ele defina claramente os objetivos da pesquisa, porque ele não pode se perder desses objetivos da pesquisa, né? Para que alcança. Primeiro ele descobre o fenômeno, depois ele vai elaborar o objetivo. Por que é que eu estou estudando isso? O que é que eu quero alcançar com isso? E os objetivos já contribuem para que ele estabeleça essas metas claras, para nortear toda a metodologia que ele vai escolher. É necessário que haja uma revisão de literatura. A revisão de literatura se dá por todo o processo da pesquisa, né? Essa revisão de literatura vai consistir em pesquisar obras já
já cristalizadas, obras que já existe um rigor técnico já conceituado sobre os temas que ele vai pesquisar. Deixa eu ver. A metodologia é extremamente importante na pesquisa científica. Ela consiste em escolher justamente os métodos e as técnicas que irá ajudar o pesquisador a encontrar o resultado, né? Encontrar um resultado para a pesquisa dele. Essa metodologia define como a pesquisa vai ser conduzida, quais os procedimentos serão utilizados, quais os instrumentos que permitirão coletar a análise dos dados. Essa metodologia está muito clara e tem que ser uma metodologia já cristalizada, já, como eu posso dizer, já, já bem conceituada, uma metodologia já construída, sabe? Essa metodologia tem que estar bem detalhada e muito confiável, entendo eu. Agora é uma opinião própria que a metodologia é assim, é a alma da pesquisa. É necessário que o investigador ele conheça o objetivo daquele, ele conheça o fenômeno, ele entenda o que ele quer conhecer, qual o objetivo, o que é que ele quer aprender, o que é que ele quer repassar, o que é que ele quer investigar, que seria o objetivo. E para isso ele tem que escolher qual a melhor metodologia, são inúmeras. É, qualitativa, quantitativa, enfim. Mas ele tem que escolher qual a melhor metodologia que se encaixa para aquele objetivo dele e qual para o fenômeno dele. E a coleta de dados e análise de dados. Essa parte, né, vai envolve justamente reunir informações através de questionários, é, através de vídeos, de gravações, enfim, que você vai que a análise de dados justamente após coletar os dados, a análise de dados vai ser justamente essa observação, com base no seu objetivo, com base sempre na revisão da sua literatura, com base nos autores com que você elaborou a sua pesquisa, que fundamentou a sua pesquisa. Então, é estudar bastante a fundamentação teórica, para que quando observe os dados que foram coletados, esses dados sejam submetidos à sua teoria. E a conclusão e a divulgação dos resultados, né? A conclusão espera-se que sempre traga algo de novo do que já se tem na área e a divulgação de resultados. Sobre a divulgação de resultados, eu queria abrir um parêntese aqui. Então, sobre a divulgação dos resultados, como eu falei, eu queria abrir um parênteses, porque hoje, no mundo, né, nesse universo acadêmico brasileiro, tem sido fortemente influenciado pela lógica do publique ou pereça. Existe um sistema que transforma essa produção científica em um mecanismo constante de pressão e competitividade. Então, isso é bom, publicar é bom, esse incentivo de publicação é essencial, porque ele vai estimular, né, a produtividade, vai realmente divulgar o conhecimento científico no âmbito da academia brasileira. Porém, e nesse cenário, muitos pesquisadores e docentes, os estudantes também, são frequentemente incentivados a publicar, não apenas pelo interesse intelectual ou compromisso com a pesquisa, mas sim para atender as exigências das instituições, garantir boas bolsas, manter financiamentos, alcançar prestígio acadêmico. Então, o que a gente questiona aqui é qual é a sua intenção genuína em publicar, sabe? Eu acredito que a gente não pode perder a paixão pelo nosso objeto de pesquisa. O curioso, o interesse genuíno, aquilo que ela chama, que te motivou, que te instiga a estudar de madrugada, aquela chaminha que te instiga a deixar de sair com amigos para se debruçar nos livros, para se debruçar nos seus dados. Então, é isso. Então, é importante, sim, a gente avaliar os critérios da Qualis, mas, assim, é importante a gente defender que a produção acadêmica ela tem que valorizar, sim, o aprofundamento teórico e a reflexão crítica
e não apenas o acúmulo de publicações, mas realmente o interesse genuíno pela área de pesquisa e divulgação científica. Por fim, é, resumindo, a metodologia, né, a importância da metodologia na área acadêmica consiste principalmente, né, em ser uma pesquisa como parte essencial da formação acadêmica. Se nós seremos professores, nós nunca deixaremos de ser pesquisadores, né? Ela exige organização, a pesquisa científica, a pesquisa metodológica, a pesquisa acadêmica, ela exige rigor, responsabilidade. Quanto mais sólida for a nossa metodologia, mais valioso serão os nossos resultados e menos seremos questionados. E pesquisar é aprender a olhar para o mundo de uma forma crítica. Então é isso. Algumas das nossas referências utilizadas na disciplina. Mais uma vez, eu agradeço ao professor por essa rica oportunidade e ressalto que esse trabalho foi elaborado em conjunto com a discente Wilma Danuse e Amadeu. Obrigada a todos. Tenham um ótimo dia.